Expressões booleanas é uma forma que nos permite expressar as regras de negócio dentro de um código, dentro de um software. E isso aliado às estruturas de controle como um if nos permite determinar dentro do programa qual parte dele vai ser executado baseado em regras. Por exemplo, se eu clico num botão, eu consigo determinar com base em algumas condições se ele vai se comportar de uma forma ou de outra, ou várias, né? Eu posso criar várias regras com as expressões booleanas. Se você chegou agora no meu canal e não sabe do que eu estou falando, eu estou fazendo uma série sobre .NET ensinando o básico. Então dá uma olhadinha nas aulas 7 e 8, que é justamente as aulas onde eu falo sobre expressões booleanas e estruturas de controle, começando pelo if. E hoje eu vou te dar algumas dicas para você lidar com expressões booleanas de uma forma profissional. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, não esquece de se inscrever no canal. Então bora pro vídeo de hoje. Então bora conversar agora sobre a primeira dica que vai te diferenciar aí, que vai te deixar com uma programação mais profissional. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma variável chamada acesso, aonde ela vai me definir se eu tenho acesso ou não. E aí eu declarei ela aqui, declarar ela como booleana, e aí eu informo que o valor dela é true. E aí eu tenho uma condição aqui, if, aonde se o valor dela for true, ela vai permitir que você tenha acesso e vai fazer alguma coisa. Vamos supor que esse é o objetivo. Mas tem uma forma de eu verificar se ela é verdadeira que é mais elegante. Isso aqui chega a ser um pouco redundante para alguém que já tem um pouco mais de experiência. O equivalente a você fazer a variável igual a true seria apenas deixar a variável. Por quê? Quando você deixa apenas a variável, apenas o nome da variável booleana, tá? Isso é específico, estou falando de coisas específicas de expressões booleanas, leve isso em consideração. Quando a gente deixa só a variável assim, já está implícito que a gente está perguntando se o valor dela é verdadeiro. Então, dessa forma fica mais profissional, fica menos redundante, porque se eu posso deixar apenas assim para verificar se ela é verdadeira, fazer igual a true, né, comparar, usar o operador de igualdade a true, chega a ser redundante. Então, não faça isso, faça dessa forma que fica mais profissional, fica mais elegante e mostra que você domina um pouco mais sobre o assunto. Outra coisa muito importante que eu vejo pessoas fazerem, isso eu já vi gente com muita experiência fazer isso e é muito, muito feio. De verdade, isso não é nem questão de amadorismo, bom, também, mas a pessoa não tem o básico se ela faz isso, é muito feio. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um if else, e aí eu só quero fazer a parte do false. Então, se eu tenho acesso, eu vou fazer alguma coisa aqui. Se eu não tenho acesso, eu vou fazer alguma coisa aqui no bloco do else. Só que a pessoa, ela só quer fazer algo se for falso, se o usuário não tiver acesso. E aí a pessoa pega e tem a brilhante ideia de criar um if else. E como ela vai trabalhar só com a parte do false, ela vai e faz os seus códigos, o que ela quer fazer, só no bloco do else. E deixa esse bloco vazio. Gente, é feio demais, não faça isso. Isso não é nem questão de amadorismo, isso é questão de não ter o básico. Porque amador, para mim, é alguém que está aprendendo, está começando, né? E não sabe e está no básico. Só que isso aqui é não saber o básico. Então, assim, se você quer comparar, quer verificar só apenas se aquela expressão, se aquela regra não está sendo atendida, você não faz dessa forma. Você vai fazer o seguinte: se eu quero trabalhar com o lado falso, ok, você vai e compara se a sua variável é igual a false. É simples, tá? Não faça uma estrutura aonde você não é obrigado a criar um else para usar o lado falso da regra, né? Se a regra não for atendida. Então, se você quer usar apenas se a regra não é atendida, compare a false, beleza? E claro, né? Aqui a gente está falando de uma expressão booleana. Se fosse, por exemplo, vou dar um exemplo aqui um pouquinho mais complexo, que às vezes você tem variáveis numéricas, por exemplo. Então vamos colocar aqui que, por exemplo, a gente tem a variável idade
que é igual a 18, igual a 15, né? E aí eu quero permitir acesso apenas se ele for maior que 18. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui idade maior que 18, só que eu quero trabalhar com o lado false, se ele é menor de 18 anos. Então eu coloco menor aqui, entendeu? Você inverte a regra. Você está verificando se ele é maior, mas você só quer fazer algo se ele for menor. Então você verifica se ele é menor. Você inverte a sua regra, inverte a verificação. E um outro detalhe que vai te ajudar a se diferenciar, deixar o seu código um pouco mais profissional, é que da mesma forma como a gente pode trabalhar com a variável booleana dizendo que isso é true, apenas o nome dela, eu posso perguntar, dizer se ela é false, apenas colocando o exclamação, o operador aqui de exclamação antes da variável. Isso é equivalente ao que a gente estava fazendo antes, que é igual a false. E é um detalhe, mas que faz diferença na hora de alguém avaliar o seu código e, claro, que vai ficar muito mais... imagine que aqui a gente está vendo uma condição, imagine um código onde tem várias, então seu código, querendo ou não, fica um pouco menor, um pouco mais enxuto. Um outro detalhe aqui também, só lembrando, tá? Tem a aula dedicada de expressões booleanas no canal, mas lembrando que aqui eu estou usando uma variável bool para poder ficar mais fácil o exemplo, mas eu poderia ter uma expressão muito maior combinando com uma variável numérica, uma outra variável do tipo data, fazendo várias verificações. Por exemplo, se a pessoa é maior de idade, se ela nasceu num mês ímpar, se ela é gerente, e combinar tudo isso para chegar numa regra única, entendeu? Então, aqui é só para poder facilitar o exemplo, tá bom? Mas reforçando, usar o operador, esse operador que chamamos de negação. E usar isso no lugar do igual a false fica muito melhor. E por último, mas não menos importante, parecido um pouco com o que eu acabei de falar aqui sobre ter uma regra muito longa, você pode deixar isso de uma forma mais expressiva através do seu código. O que significa? Você consegue deixar mais legível, mais compreensível o que você quer dizer com aquilo. Então, nesse exemplo que eu tenho aqui agora, veja, eu tenho duas variáveis, uma chamada usuário ativo e a outra gerente. E então eu faço uma verificação aqui, vendo se ele é um usuário ativo e se ele é gerente. Se ambos as variáveis estão true, se ambos os casos ele vai atender, ambos os casos, né? Ele vai atender a nossa necessidade. Para então permitir o acesso ao que tem que fazer. Só que no nosso caso aqui, como eu comentei, a gente pode ter várias verificações na nossa condição. Isso podia ser muito maior. E no fim, eu quero expressar aqui que essa pessoa ela tem acesso. Ela precisa atender essas condições para ter acesso. Então eu posso muito bem criar uma nova variável aqui chamada acesso e nela atribuir os valores de usuário ativo e gerente, que é a mesma verificação que tem aqui. E essa variável eu posso até melhorar em português, né? Tem acesso. E aí aqui embaixo eu coloco tem acesso. Então se isso aqui estiver verdadeiro, ele tem acesso. Então repara como fica mais intuitivo, mais autoexplicativo o próprio código. Você não precisa conversar com alguém, perguntar para alguém às vezes para entender a regra. Então o código fica autoexplicativo. E uma dica bônus aqui, mas não menos importante, algo que eu não tinha programado, mas lembrei aqui que é muito interessante, que é o seguinte: trabalhe com afirmações. Um exemplo, imagina que eu tenho um bloco aqui do else, então se ele tem acesso, ele vai fazer uma coisa. Se ele não tem acesso, ele vai fazer outra coisa. E imagine que eu comentei com você que se você quer trabalhar com um bloco false, você vem e coloca o operador aqui. Ok, mas eu quero trabalhar com os dois blocos. Eu quero fazer algo quando ele tem acesso e quando ele não tem. Então, imagine que aqui é o bloco do código que vai ser executado quando tiver acesso e aqui quando não tiver acesso. Tem gente que faz o contrário, tem gente que inverte, em vez de verificar se a pessoa tem acesso,
ela verifica se não tem acesso. Só que aí eu tenho que inverter o que vai ser feito. Então, o que não tem acesso, se é falso, né, a nossa regra, se ele não tem acesso, vai para cima, e quando ele tiver acesso, vai para baixo. Mas isso é um pouco... não é natural, é isso que eu quero dizer, não é natural. Por isso, trabalhar com afirmações é melhor. Vou dar um exemplo aqui do mundo real. Quando você quer saber se alguém tá bem ou tá feliz, se você quer saber se a pessoa tá feliz, você vai perguntar para ela se você tá feliz. Você não vai perguntar para ela se ela não está triste. Porque se ela dizer, sim, eu não estou triste, ou seja, ela está feliz. Então, tá vendo que você está trabalhando ao contrário. Quando você traz para o mundo real, fica um pouco mais complicado. Agora, se você só tem realmente a condição de negação, aí tudo bem. Eu acho que é uma boa, não tem problema nenhum. É muito melhor do que fazer 2 blocos e deixar um vazio. Agora, se você está trabalhando com os 2 blocos, a verificação sempre seja a afirmação. É mais intuitivo, é mais parecido com o que nós, como humanos, usamos, como nós nos comunicamos. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo é onde eu reuni algumas dicas que vai te ajudar a sair da forma amadora, aquela forma de quem está aprendendo a começar a lidar com programação, e é uma forma um pouco mais madura, de quem tem um pouquinho mais de experiência. E eu tenho certeza que se você conseguir absorver essas dicas sutis, mas que já fazem diferença na forma como você programa, com certeza você vai se destacar. Espero mais uma vez que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu comentário se ficou aí com alguma dúvida e se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!